Deus quer que tenhamos uma vida bem-sucedida, amém? Essa é a vontade de Deus. Não importa, como eu estava dizendo agora há pouco, a situação pela qual você esteja passando, não importa o seu passado, frustrações, fracassos na sua vida, Deus quer que tenhamos uma vida bem-sucedida, amém? O inimigo das nossas almas é que vem lutar contra nós para que nós percamos o foco, mas nós temos que olhar unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, prosseguindo para o alvo. Existe um alvo, existe um prêmio para a soberana vocação que Deus tem para as nossas vidas, amém? E o nosso Deus não falha, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós vamos ver aqui agora alguns textos na palavra de Deus, não é? Onde Deus fez maravilhas, onde Deus fez pessoas iguaizinhas a nós, abundarem, superabundarem, prosperarem, ficarem riquíssimas, e o nosso Deus é o mesmo, Ele tem isso para as nossas vidas, amém? Não receba nada em contrário, leve cativo os seus pensamentos em obediência à palavra de Deus, porque nós sabemos em quem nós temos crido, amém? Eu quero ler um trecho na palavra de Deus, que você esteja certo disso nesta noite, que Deus quer que tenhamos uma vida bem-sucedida, amém? Quero ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Deus pode, nosso Deus tem poder, amém? Nós talvez não possamos muitas vezes, mas o nosso Deus tem poder, Ele pode nos fazer abundar em toda a graça, não é? E nós já estamos plantados nessa graça, então nós precisamos abundar nesta graça, a fim de que, com a finalidade de que a gente tenha sempre, em tudo, a ampla suficiência. Porque a pobreza não louva a Deus, a falta não louva a Deus, a escassez não louva a Deus. Deus é um Deus de toda a glória, é o Deus de todo ouro e de toda a prata, e nós, como seus filhos, precisamos manifestar essa abundância em nossas vidas, porque isso manifesta a glória de Deus nas nossas vidas, amém? Então, Deus pode nos fazer abundar em toda a graça, para que a gente tenha sempre em tudo a ampla suficiência, para que nós possamos superabundar em toda boa obra, amém? Então, tem um objetivo, Deus quer nos dar, Deus quer fazer com que tenhamos abundância, ampla suficiência em todas as coisas, para que nós possamos superabundar em toda boa obra, amém? Toda boa obra que já foi preparada de antemão, diz a palavra, para que nós andássemos nela, amém? Você tem alguma dúvida do que Deus pode fazer? Amém? Não tenha dúvidas, amém? Tenha uma atitude positiva. Amém? Tenha uma atitude positiva, não porque eu estou trazendo a palavra, frente à palavra de Deus, é Deus quem vai falar com você nessa noite. Nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos da fé para a conservação da alma, e a palavra de Deus diz que os que são da fé, não é, verão a glória de Deus. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus, e nós somos da fé, nós já temos o dom da fé para vermos a glória de Deus nas nossas vidas, amém? Vamos orar ao nosso Deus, amém? Senhor Jesus, Deus santo, Deus bendito, oh Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, Pai, obrigado Jesus, obrigado Senhor, porque como a tua palavra diz, o teu amor nos constrange, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui na tua casa, para crescer na tua graça, no teu conhecimento, Pai, e eu te peço, Senhor, usa a minha vida, usa a minha boca, Senhor, para que eu possa trazer esta mensagem para os teus filhos, Pai, porque a tua palavra é viva, é eficaz, a tua palavra não volta vazia, a tua palavra cumpre os desígnios que foram determinados por ti, Pai, e nós estamos aqui, Senhor, para desfrutar o que há quase 2000 anos atrás o Senhor consumou ali na cruz do Calvário, nos deixando como herança, Pai. Nós não queremos ser relapsos, não queremos ser desleixados, não queremos ser apáticos, Pai. Nós queremos nos fortalecer, Pai, porque a tua alegria é a nossa força, Senhor, e nós nos alegramos na tua palavra, porque a tua palavra nos enche de esperança. A tua palavra é viva e eficaz, Pai. Nessa noite, Senhor, fala conosco, fala com os internautas, Senhor. Nós estamos começando um ano novo, Jesus, onde as pessoas lá fora estão entusiasmadas, animadas, Senhor Deus, né? Mas nós sabemos que para ti não há tempos, não há épocas, não há relógio, não há calendário, Pai. O Senhor é desde a eternidade, Pai. Oh Jesus, mas nós sabemos, Pai, que nós podemos aproveitar este momento da nossa vida, Pai, para renovarmos os nossos pensamentos, para termos atitudes, Senhor Deus, positivas frente à tua palavra, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, como diz Jeremias,
quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, Pai. E a Tua palavra é que nos enche dessa esperança, Pai. Por isso nós te agradecemos nessa noite, Pai, por aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Senhor. Fala com cada coração, desperta, Pai. Ô Jesus, que não haja apatia no meio do Teu povo, Pai. Nós não estamos aqui, a Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos entrar nos Teus átrios com louvor, com adoração, Pai. Devemos estar diante de Ti, não relaxados, não dormindo, não cansados, Pai, mas devemos dar a Ti o nosso perfeito louvor, Pai. E agora é o momento de o Senhor falar conosco, Pai. Que nós possamos aproveitar, Senhor, e estarmos atentos, Pai. Porque a Tua palavra diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E de agora, Senhor Deus, eu te peço que somente o Senhor fale conosco, Pai. No Teu santo nome, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, pastora Silmara. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, mais do que vencedores, eleitos por Deus, predestinados desde antes da fundação do mundo, nós sabemos que quanto mais crises, quanto mais turbulências nós vemos pelo mundo, não é? Mais nós temos motivos para falar da palavra de Deus, de vitória, de prosperidade, de ser bem sucedido, não é? E se você não é uma pessoa totalmente alienada ao mundo, você sabe que o mundo passa por uma crise grave, não é? Os Estados Unidos estão em crise econômico-financeira. A Europa está em crise econômico-financeira. O François Hollande lá na França assumiu o ano passado, já não conseguiu uma equação para resolver os problemas lá na Europa, né? A Inglaterra está em crise. A Grécia, se alguém tiver algum dinheirinho e quiser comprar lá, está à venda porque está acabada, está quebrada. A China, que era um país, né, uma potência que vem crescendo absurdamente dos últimos 30 anos aí, começou a regredir, né, o crescimento começou a diminuir, e eu li as últimas notícias, é que eles estão com estoque abarrotado de tudo quanto é coisa, né? Quer dizer, estão com estoque abarrotado, vão ter que abaixar o preço para vender. Oh, que bom nada, azar dos outros países que já sofrem uma concorrência tremenda da China, que vão sofrer mais ainda. Então, as notícias que a gente tem na vida econômica, e nós já aprendemos aqui desse altar, que a parte econômica, a parte financeira, o dinheiro, move 95% das nossas vidas. Então, certamente, não é? O mundo está muito preocupado, mas nós não estamos preocupados com isso, amém? Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Lembre-se disso. As notícias vão ser de desaquecimento, as notícias vão ser de freio, pé no freio, não é? Mas nós sabemos em quem nós queremos. E nós temos que ter esta visão para que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus alguns momentos do povo de Deus onde havia crise absurda e o povo de Deus saiu de uma maneira maravilhosa. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Apesar das muitas previsões, não é, de crise, não é? É necessário confiar ainda mais em Deus e manifestar essa confiança, mantendo firme a nossa confissão, seja lá qual for a situação que você esteja vivendo ou que venha à sua vida, amém? Eu sei que quanto maior a nossa confiança em Deus, maior será a nossa vitória, e as nossas conquistas para 2013, 2014, para o resto das nossas vidas, amém? Porque Deus nos chamou para andarmos de glória em glória, aleluia, Jesus, glórias a Ti. A sua fé, ela é exercitada, ela é colocada em prática, e a sua confiança em Deus determinam o tamanho das suas vitórias, das suas conquistas. Então, nós temos que ter aquela confiança inabalável, não é? A bispa falou aqui nos últimos cultos, né, citando a viúva lá, citando aquela mulher que recebeu o profeta orou por ela, ela teve um filho, passou um tempo, o filho morreu, e todo mundo perguntava para ela, quando ela se dirigiu ao profeta, como é que está? Está tudo bem? Está tudo bem. Conosco está tudo bem, irmãos. Porque, eu vou repetir, nós não vivemos por vista. Está tudo bem. Não, pode cair o que for, pode cair o mundo, está tudo bem. Amém? E nós vamos ver, como eu já disse, algumas crises pelas quais os nossos irmãos passaram e saíram de uma maneira vitoriosa. Eu nunca tinha me atentado, mas quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu falei, meu Deus, não é? O nosso Deus tem isso preparado para as nossas vidas, amém? Gênesis 26, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus.
Amém? Então, tinha uma situação de fome na terra, era uma crise, não é? Naquela época, não é? Há milhares de anos atrás, quase 2.500 anos atrás, não é? Não havia indústria, não havia estoque, não havia nada. Quer dizer, não choveu, não tinha comida, o gado morria, todo mundo padecia de fome. Não é? E a Bíblia diz que havia uma fome na terra, além de uma primeira, quer dizer, já havia tido uma outra crise grave de seca sobre a terra, onde todo o povo que habitava sobre a terra sofreu. E aí, Isaac, que era o filho da promessa, falou assim: eu preciso fazer alguma coisa, nós precisamos dar passos, nós não podemos ficar parados, não é? Isaac, quando ficou sabendo da fome, ele falou: pô, não é possível, eu sou filho da promessa e Deus me põe numa situação dessa. Não foi essa atitude que Isaac tomou. Isaac foi dar passos para procurar uma solução para aquele problema. No versículo 2 a palavra de Deus diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Não é? Você vê, Isaac era um abençoado, um eleito, que tinha aprendido tudo de Abraão, sabia os livramentos que Deus já tinha dado, estava vendo a prosperidade na vida do seu pai. E Isaac era uma pessoa que era íntima de Deus. Não é? E Isaac, por ter intimidade com Deus, não é? Começou a tomar atitudes de um eleito. Falou: eu vou ser positivo, eu vou ver o que eu posso fazer para arrumar essa situação. E a palavra de Deus diz que imediatamente, quando ele desceu para falar com com Abimeleque, rei dos filisteus, a palavra diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Não é? Por que Deus apareceu para Isaac? Porque Isaac era íntimo de Deus, porque Isaac temia Deus, porque Isaac conhecia Deus. Então o Senhor se antecipou e falou: Isaac, perfeito, sua atitude perfeita. Deus não reprovou a atitude dele de ir ao rei Abimeleque. Deus apenas deu uma instrução: não desça ao Egito. Não é? O Egito simboliza o mundo, e nós não podemos, não é, quando alguma crise aparece, usar de recursos do mundo. Eu vou no agiota, eu vou pegar empréstimo, eu vou tirar dinheiro no cartão de crédito, eu vou sacar lá o que eu posso. Não faça isso, irmãos. Creia que Deus tem provisão para as nossas vidas. Amém? Da mesma forma como o Senhor proveu o cordeiro quando Abraão estava prestes a imolar Isaac, Deus tem provisão para as nossas vidas. Amém? Abraão foi obediente, Isaac também foi obediente. Isaac era íntimo de Deus, Isaac era o resultado da promessa de Deus, que Deus fizera a seu pai Abraão. Ele sabia que o que Deus prometeu a seu pai, não é? Que era casado com Sara, e que Sara era estéril, quando seu pai chegou à idade de 100 anos, uma coisa que era impossível, Isaac nasceu. Então Isaac sabia do poder de Deus, sabia em quem ele cria. Agora veja a ordem de Deus. Deus falou: olha, não desça para o Egito, não é? Versículo 3. Habita nela, na cidade onde ele estava, na cidade de Gerar, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Amém? Então, Deus fez uma promessa a Abraão de dar Isaac. Deus fez promessas a Isaac que daria todas as terras, né, para fazer de Abraão o pai de muitas nações. E como Isaac era filho da promessa, nós também pertencemos a esta promessa. A palavra de Deus diz que nós somos de Cristo, descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o Deus que não pode mentir, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tem isso para as nossas vidas também. Amém? Da mesma forma como Deus falou com Isaac e falou assim: não temas, fique onde você está, porque eu vou agir. Não temas. Amém? Aleluia, Jesus. Sabe o que Isaac fez? Obedeceu. Obedecer é a melhor coisa. Eu sempre declaro isso na vida dos eleitos que vêm aqui, muitas vezes, não é? Que obedecer é a melhor coisa que um filho de Deus pode fazer. Não só obedecer a nossa semente, mas obedecer a palavra que Deus traz desse altar. Amém? Isaac obedeceu e fez algo que gerou abundância para ele. Você vê, Isaac estava ali com uma notícia de que havia uma fome tão grande quanto a primeira que havia havido, que havia existido no tempo de Abraão. Gênesis 26, 12, a palavra diz assim: primeiro Isaac obedeceu, amém, porque ele permaneceu na terra de Gerar. Semeou Isaac naquela terra, na terra onde não estava chovendo, na terra onde havia uma crise, na terra onde todo mundo estava desesperado, e a Bíblia diz: semeou Isaac naquela terra, porque Deus mandou ele ficar naquela terra. E no mesmo ano, no ano da crise, no ano que não tinha chuva, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava.
Amém? Então, não dependa, não olhe para a situação ao redor. Obedeça a Deus. Semeie. Mantenha firme a sua confissão. Porque Deus vai abençoar no mesmo ano, no mesmo local onde você estiver. Porque você é obediente ao Senhor. Amém? Versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Amém? Enriqueceu-se, prosperou, ficou riquíssimo. Porque ele obedeceu ao Senhor, semeou, Deus o abençoou de uma forma extraordinária. Você vê, não é? Naquela terra onde havia toda aquela previsão, toda aquela crise, não é, de seca, de fome, e no mesmo ano, não foi 10 anos depois que choveu, que cultivou, que arou a terra, no mesmo ano. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Havia fome na terra, mas a obediência de Isaac trouxe o milagre da multiplicação, trouxe a provisão de Deus. Amém? De uma forma muito superior ao que Isaac talvez esperasse para suas vidas. Amém? Abraão, Isaac, aí Isaac também teve filhos. Amém? Nós vamos ver mais 2 trechos. Um falando sobre a vida de Jacó e um sobre a vida de José, filho de Jacó. A palavra de Deus em Gênesis 30 diz assim: dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Amém? Então, Jacó fez um acordo com Labão, que era o seu sogro, e foi passado para trás. Só uma rápida passada para que você entenda, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, não é? Então Esaú tinha o direito à bênção de Deus. Quando Isaac estava velho, não é? Ele sabia, isso era já de tradição de família, que o filho mais velho iria receber a bênção do pai. O que Isaac disse? Isaac chamou Esaú e falou assim: Esaú, vai e prepara uma caça, porque eu quero comer alguma coisa bem gostosa e eu quero te abençoar. E a mãe de Esaú, Rebeca, que era a mãe de Esaú e de Jacó, disse assim: meu filho Jacó, teu irmão vai receber a bênção. Corre lá, se prepara, não é? Eu vou fazer um ensopado do jeito que o seu pai gosta, e você vai lá e dá uma disfarçada, porque Isaac já não enxergava quase, né? Ele só sentia o cheiro do filho, né? E a Bíblia diz que Jacó, astuto, foi lá, roubou a bênção de Esaú, não é? E quando Esaú chegou com o ensopado para pegar a bênção do seu pai, Isaac gritou, né? Falou assim: como? Eu já te abençoei. Aí não, foi Jacó, aquele traiçoeiro, aquele sem vergonha, tal, né? E a Bíblia diz que Esaú queria matar Jacó, e Jacó saiu fugido, não é? Da sua terra, da sua parentela. Ele andou durante dias e dias e dias e dias, chegou numa terra distante. A palavra de Deus diz que ele foi para o Oriente e encontrou umas pessoas com rebanhos, dando água, beber ao rebanho ali. E quando ele chegou, ele viu uma moça, e ele se encantou pela moça. Tem pessoas que se encantam por moças. Ai. Amém, vamos voltar à palavra aqui, senão depois eu me perco aqui. Amém, amém. Tem pessoas que se encantam por moças, não é? E a palavra de Deus diz, não é? Que Jacó olhou para aquela moça e falou assim: meu Deus, que pessoa maravilhosa, que pessoa linda. E ele começou a perguntar, quem era ela? Porque Jacó tinha o temor do Senhor no coração. Ele sabia que ele não podia se aparentar com qualquer pessoa. E ele descobriu que aquela moça era filha de um tio seu, de um parente distante. E aí ele se chegou a ela, se apresentou a ela, e, não é? Gostou daquela moça, começou a amar aquela moça, e foi falar com o pai dela, com Labão, não é? Ele falou assim: olha, eu venho lá da minha terra, não explicou a situação, falei: eu venho lá da minha terra, estou precisando trabalhar, por favor, me receba aqui e tal. E o Labão ficou super feliz, porque era um parente, né? Aí Labão falou assim: olha, não, mas você não vai trabalhar para mim de graça, né? O que você quer? Ele falou assim: eu quero a mão da sua filha em casamento. Aí a palavra de Deus diz que Labão falou assim: tá bom, você trabalha 7 anos, que eu vou te dar minha filha em casamento. E a palavra de Deus diz que esses 7 anos pareceram poucos dias para Jacó, não é? Aí passaram 7 anos, Deus falou assim para Jacó. Jacó falou para Labão: eu quero a minha esposa agora. Labão falou assim: perfeito, mas vamos fazer uma festa. Fez aquela festa, aquela coisa, só que Labão era muito astuto. Nós precisamos tomar cuidado, porque os filhos das trevas são mais hábeis, mais astutos. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados, amém? E a palavra de Deus diz que foi feita uma festa, Jacó se embebedou, bebeu. Na noite de núpcias, entrou na sua tenda lá, e foi lhe trazida, ao invés de Raquel, foi lhe trazida Lia, que era a sua irmã mais velha. No dia seguinte, quando ele acordou, ele ficou louco da vida.
né? Aí falou que Labão tinha enganado ele. Labão falou assim: não, mas é o seguinte, aqui nós temos um costume, nunca casamos a mais nova antes da mais velha. Nós não podíamos desonrar a nossa família. E aí a Bíblia diz que, passados os dias das núpcias, Labão fez outro trato com Jacó, que ele trabalharia mais 7 anos para que Raquel fosse sua esposa, e assim foi. E depois desses 14 anos, a Bíblia diz que Jacó falou para Labão: Labão, já tenho trabalhado para ti, não é? E eu preciso agora cuidar da minha vida. Eu fiquei 14 anos trabalhando para você, eu não tenho nada para mim. E aí Labão falou assim: poxa, mas Deus abençoou tanto tudo aquilo que eu tenho por tua causa, fica aqui comigo, não é? O que eu vou te dar de pagamento? Aí a palavra de Deus diz assim, Jacó falou para Labão: Labão, olha, é o seguinte, eu cuido das tuas cabras, das tuas ovelhas, dos cordeiros, tudo o que for malhado, salpicado ou preto, que era a minoria, você separa para mim e me dá? Labão falou: perfeito, né? Então você ter tudo que for dessa forma, você vai ser seu. E a Bíblia diz que na mesma noite em que, vamos ver agora o versículo 35, mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. 36, e pôs a distância de 3 dias de jornadas entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Quer dizer, mais uma vez Jacó foi enganado por Labão. Foi enganado quando recebeu Lia, depois teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, e aí quando ele acertou um salário com o sogro de noite chamou os filhos e falou: pega do rebanho tudo que for malhado, listrado e negro e leva embora, porque esse cara vai trabalhar para mim aqui o resto da vida, não é? E a Bíblia diz que Jacó não se irou, Jacó não xingou, Jacó não praguejou contra Deus, e Deus deu uma estratégia para Jacó. Deus tem estratégia para as nossas vidas. Deus tem estratégia que não são humanas, são sobrenaturais. Sabe o que Deus falou para Jacó? Jacó, pega um ramo de árvore, vai lá com a sua faquinha, e de uma parte você tira a casquinha, da outra não, de uma tira, de outra não. Ficou uma listinha, assim, uma varinha com uma listinha. E Deus falou assim: coloca na frente de cada animal quando ele for parir, e vai nascer listrado, ou vai nascer negro, ou vai nascer malhado. E a Bíblia diz que Jacó fez isso, e todos os dias, quando ele levava o gado para beber água no final do dia lá, aquela parte do rebanho que era forte, saudável, ele punha aquela vareta na frente do gado, e o gado paria ali, gado naquela cor. E quando era fraco, paria gado branco, e ficava tudo para o sogro dele. Veja toda a situação pela qual Jacó passou, ele 14 anos sofrendo, trabalhando, sendo enganado. Irmãos, se alguém te enganou, se alguém te roubou, não se vingue por você mesmo. Deus tem o melhor para a sua vida, e dos outros Deus vai cuidar. Nós sabemos que o Senhor faz justiça, amém? Começando pelas nossas vidas, porque a Bíblia diz que a justiça de Deus começa pela casa de Deus, amém? Então, não se preocupe, não fique praguejando. Jacó poderia ter pensado: a maldição de Deus, porque eu enganei meu... Jacó não praguejou, Jacó não murmurou, Jacó obedeceu, Jacó se submeteu, porque ele sabia que ele tinha recebido a bênção de Isaac sobre a sua vida. E nós recebemos essa mesma bênção, porque nós somos abençoados com o crente Abraão, amém? E esses homens de Deus, né? Isaac, Jacó, no momento de crise, tiveram que confiar mais ainda em Deus, e viram coisas sobrenaturais, amém? Talvez você pense: poxa, mas eu não crio gado, eu não crio ovelha, eu não crio de cordeiro. Mas Deus tem coisas sobrenaturais para as nossas vidas, amém? Deus é o Deus especialista em coisas sobrenaturais. As coisas naturais, ir lá, fazer um trabalho, apresentar um projeto, fazer uma reunião para negociação, pegar um produto para vender, qualquer um de nós sabe fazer aqui. Cada um de nós trabalha numa área que a gente tem as nossas habilidades, os nossos dons naturais. Mas para milagre, para coisa sobrenatural, é Deus quem vai fazer na vida dos obedientes, na vida dos fiéis, amém? E por último, né, o que aconteceu com a vida de José? Vimos Isaac, vimos Jacó. O que aconteceu com a vida de José? O quanto ele sofreu, né? Ele era debochado dos seus irmãos, achavam que ele era muito orgulhoso, muito soberbo, que ele era o sonhador, né? Até que chegou um dia em que os irmãos jogaram ele num poço, queriam matá-lo. Não vamos matá-lo porque é nosso sangue, aquela coisa toda. Dissimularam ali, pegaram uma veste, mancharam de sangue de animal, levaram para o pai, disseram que tinha morrido, estraçalhado pelos animais, foi vendido como escravo para o Egito, né?
E o que Deus fez com a vida de José? Né? Nós sabemos que José estava lá preso, que José acabou indo para a cadeia, sendo acusado de uma tentativa de adultério, alguma coisa assim do tipo, com a mulher de Potifar, sendo, né, a palavra de Deus mostra que ele era totalmente inocente ali, e novamente, ele não murmurou, ele não praguejou, ele não amaldiçoou, ele se manteve aguardando em Deus, porque ele sabia em quem ele cria. Amém? Gênesis 41, 25, a palavra de Deus diz assim: quando José foi levado diante do faraó para falar sobre o sonho que o faraó tinha tido, ele estava dando a revelação do sonho. Veja lá. Então lhe respondeu José: o sonho do faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Não é? Então, Deus havia dado a interpretação do sonho que o faraó tinha tido para José, que haveria 7 anos de grande fartura na terra e 7 anos de fome. Não é? Isaac passou por uma crise tremenda, Jacó passou por outra crise, foi enganado, uma crise diferente, e agora novamente havia uma crise no país, uma crise onde não havia perspectivas. Não é? Deus havia determinado, daqui 7 anos, o país não vão se lembrar sequer dos tempos onde havia comida sobre a mesa. A palavra de Deus diz, não é? Versículo 41, 31 diz assim: e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Você imagina, não é? Deus colocou um filho dele, que havia sido esculachado pelos irmãos, que havia sido jogado num poço, e fora dito ao pai que ele havia morrido, foi vendido como escravos, foi para a cadeia, saiu da cadeia, voltou para a cadeia de novo, acusado de ser um adúltero, não é? E lá de dentro da cadeia, não é? Ele continuava com a sua fé, com a sua confiança no Senhor. E a palavra de Deus diz que ele foi chamado, não é? Para resolver uma situação. E o que Deus está nos mostrando é que, desde que o mundo é mundo, sempre existiram crises. Mas as pessoas de Deus, quem era de Jesus, eles acreditaram e confiaram muito mais em Deus, e a vitória foi grande nas suas vidas. Amém? A palavra profética desse ano é Ele quem nos dá grandes vitórias. Deus tem grandes vitórias para as nossas vidas. Amém? Nós vamos em direção, nós vamos conquistar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? E veja o que aconteceu, não é? José veio de toda essa trajetória horrível, não é? Preso, humilhado, não é? Falaram um monte de mentiras a respeito dele. E depois que ele chegou para o faraó, ele falou assim: olha, faraó, o negócio é o seguinte, o sonho é esse, vai acontecer isso, e agora o senhor precisa fazer alguma coisa. Veja o que José falou para o faraó. Gênesis 41, 33. Agora, pois, escolha, faraó, um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Não é? O que o faraó pensou? Falou: quem pode ser mais ajuizado do que esse jovem aqui, que me trouxe a revelação do sonho, que me trouxe a interpretação do sonho, e que está me mostrando que pode haver um livramento para a nossa terra, porque nós temos 7 anos aqui de grande abundância, e vamos ter 7 anos de escassez, não é? Quem foi que o faraó escolheu? Escolheu a José, o obediente, o temente, aquele que não murmurava, aquele que andava no temor e no tremor do Senhor, amém? Gênesis 41, 35 diz assim: ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. E sabe o que aconteceu? Deus deu uma estratégia maravilhosa para José. José foi lá, 7 anos, ele recolheu tudo o que tinha, não é? E nos outros 7 anos, José, como um bom judeu, vendia cereal para os irmãozinhos, né? Ano por ano, entregaram o dinheiro, entregaram o gado, entregaram as terras. E o reino do Egito foi tremendamente fortalecido por um homem de Deus. Pela sua vida, Deus vai fazer grandes coisas, milagres. Deus tem o melhor para esse povo aqui, amém? Aleluia, Jesus, glórias a Ti, aleluia. Não pense, eu não posso. Ah, você não conhece minha vida, eu já fracassei, já errei, já divorciei, já desquitei, já
Não olhe para o seu passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Amém? O passado passou. Amém? Nosso passado pode ser no máximo o nosso professor, para que nós nos lembremos e não caímos novamente nos mesmos erros. Amém? Gênesis 41:40. Veja a posição na qual Deus colocou José. E Deus tem isso para as nossas vidas. Amém? Toda a honra e toda a glória pertence a Deus, mas Deus tem o melhor para as nossas vidas. Administrarás a minha casa, o faraó dizendo a José: a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda faraó a José: eu sou faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Veja o que Deus fez com a vida de um jovem. José tinha 30 anos, não é? E o faraó disse ali, empenhando a sua palavra, dizendo assim: olha, se eu quiser mandar alguém para a esquerda, eu não posso sem que você diga, é para ir para a direita. Não posso mandar alguém para a esquerda sem que você diga, José, é para ir para a esquerda. Veja que é o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Para os humildes, para os mansos, para os obedientes, para os tementes. Amém? Deus pega aquele homem justo, sábio, fiel, ajuizado, eleito, e dá as estratégias para que em meio àquela situação o povo todo prosperasse, porque a Bíblia diz que todo o povo de Israel, que depois foi para o Egito, vocês devem lembrar-se da história, né? Que os irmãos de José desceram ao Egito para comprar comida, aí Abraão, seu pai, Isaac, seu pai, Jacó, seu pai, desceu também, não é? Para comprar comida, e todo o povo de Israel foi guardado e cresceu, e cresceu, e cresceu, e se multiplicou, e quando saiu do Egito, saiu com 1,5 milhão de pessoas de lá. Amém? Depois, quando veio a fome, né, estava uma crise tremenda, e mesmo assim diz a palavra que José vendia, José negociava, José prosperava. Tudo isso é para mostrar que o mesmo Deus que nunca desamparou Abraão, Isaac, Jacó, Davi, nenhum dos seus filhos, nunca deixou faltar, sempre proveu, sempre deu escape, sempre teve uma solução. Esse é o nosso Deus. Amém? Esse não é o Deus de letra, esse não é o Deus de um papel, de um livro, é o Deus que nós conhecemos por agir nas nossas vidas. Amém? Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Salmo 37:18, a palavra diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Nós precisamos ter integridade diante de Deus. E ter integridade diante de Deus, não basta você vir aqui às quintas, de repente aos domingos também, de repente às segundas também, não é? Marcar ponto aqui. Nós precisamos ser íntegro aqui e onde quer que Deus nos leve. Na nossa família, no nosso trabalho, na escola, nós precisamos ter integridade de caráter. Amém? Naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos, para que o nosso testemunho possa ser visto dos céus e nada impeça o mover e o agir de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Isso é perfeitamente possível. Amém? Porque a palavra de Deus diz que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, e o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Nada que possa nos afastar de Deus tem mais domínio sobre as nossas vidas. Amém? Por causa dessa palavra bendita, porque nós sabemos em quem nós cremos, porque nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Amém? Aleluia. Versículo 19: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. O mundo jaz no maligno, a palavra de Deus é clara, de Gênesis a Apocalipse, as coisas vão piorar, as coisas vão ficar mais difíceis, a Bíblia diz que surgirão tempos difíceis, trabalhosos, não é? Mas não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Nós vamos nos fartar, nós não seremos envergonhados, nós seremos honrados pelo nosso Deus. Amém? Receba essa palavra na sua vida. Amém? Abraão, Isaac, Jacó, José não sofreram dano algum. Passaram por provações, mas não sofreram. Você também não sofrerá. Amém? Crise nenhuma desse mundo pode anular a aliança que Deus tem conosco. Gênesis 17:2
diz assim: farei uma aliança entre mim e ti. Deus está falando com Abraão. E te multiplicarei extraordinariamente. Nós somos descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. O Senhor nos resgatou da maldição da lei, para que a promessa de Abraão chegasse até nós. E a promessa já chegou, amém? A promessa de Abraão é isso que Deus tem preparado para as nossas vidas. Não sofreremos dano, não passaremos fome, nada vai nos causar dano, e nem macular a aliança que Deus tem para conosco, amém? Aqui está, isso é independente de qualquer crise. Ouça a voz de Deus, amém? Não se amedronte, não se intimide, porque a nossa fonte não seca, amém? A nossa fonte não se afeta. Nossa fonte é Jesus, é a fonte de água viva, amém? As fartas colheitas, as retribuições que eram promessas para 2012, não acabaram. Elas vão continuar nas nossas vidas, amém? Deus quer que o seu povo acredite nisso, que a sua confiança em Deus não varie. Você não pode oscilar de acordo com as circunstâncias, amém? Veja o que disse Jó, quando estava ali no auge da sua crise, quando já tinha perdido tudo, morreram as 7 filhas, os 3 filhos, perdeu tudo que ele tinha no auge da crise, quando ele não havia sido ainda restituído. A palavra de Deus diz assim, Jó falando com Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Deus pode todas as coisas, e Deus tem plano de vitórias para a sua vida. Amém? Deus pode todas as coisas, e Ele tem planos de vitória para a minha vida e para a sua vida. Você ficará ainda mais surpreendido, porque pode estar tudo ao contrário para todos, mas para você Deus está a seu favor. Amém? Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem vai ser contra você? Que situação vai ser contra você? Nada pode ir contra as nossas vidas. Amém? Que crise será contra nós, se Deus está a nosso favor? Amém? O que você vai dizer à vista dessas coisas? Você vai manter firme a sua confissão, para que Deus possa agir de forma extraordinária na sua vida. Amém? Deuteronômio 8:18, a palavra do Senhor diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas. Amém? Então, diante de toda a crise, diante de tudo aquilo que possa vir à sua vida, você vai se lembrar que não é a sua força, não é o seu poder, não é a sua capacidade, não é a sua habilidade, não são as suas faculdades, as suas pós-graduações, MBA, não é nada disso. É o Senhor teu Deus que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança. Deus fez uma aliança com Abraão que chegou até nós. E Deus, para confirmar essa aliança de prosperidade, de riqueza, de abundância, Ele nos dá força para que nós possamos adquirir riquezas e todos possam ver que o povo de Deus manifesta a glória de Deus. Porque, como eu já disse, pobreza, que é muito pregado pela igreja católica, voto de pobreza, aquela coisa toda, isso não glorifica a Deus. Não é de acordo com a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre foi Deus de abundância, Deus de suprimento, Deus de provisão. Amém? Para que você adquira riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém? Quando a gente fala assim, Deus de Abraão, Deus de Abraão, meu Deus, Abraão foi quase 3.000 anos atrás, 2.300 anos atrás, o que está falando de Abraão? Não é? Nós somos descendência bendita do Senhor, nós somos descendência de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Para Abraão, Deus pré-anunciou o evangelho da graça de Deus. O que nós sabemos aqui, o que nós pregamos hoje aqui, e o que ninguém sabe aí fora, o que nenhuma igreja sabe, o que nenhuma igreja prega, que faz com que nossos irmãos sejam cegos, Deus pré-anunciou a Abraão o evangelho da graça. Amém? Por isso é que as promessas de Abraão puderam chegar até nós, porque foram promessas feitas a Abraão, e Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, e nós somos da fé. Amém? Deus jurou. É como se Deus aparecesse aqui a todos nós hoje e dissesse: não desça ao Egito, não procure estratégias humanas, fique na terra que eu te disser, que eu vou te abençoar. Semeie, e você vai ver o meu agir. Não duvide, mantenha firme a sua confissão. Amém? Amado, é para você, é para a minha vida que Deus tem essas bênçãos. Amém? Pensar em um ano super bem sucedido, pensar em vitórias. Talvez você possa pensar assim: mas o ano passado não tive assim, grandes retribuições, não tive fartas colheitas, não é? Já falei, quer dizer, eu já falei, não, Deus já falou aqui, porque eu não falo nada, não é? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, o que passou, passou. Amém? Agora, pensar num ano
bem-sucedido, ou super bem-sucedido, não é alguma coisa do imaginário, do utópico, que fica só ali naquela coisa que a gente fica brisando. Amém? Para nós é verdade, independente da situação à volta da nossa vida. A superabundância é possível, a fartura é possível, a felicidade em todas as áreas é possível. Amém? Porque a palavra de Deus diz que Deus faz todas as coisas para o nosso aprazimento, para que a gente tenha prazer na vida aqui. Amém? 2012 não foi bom? Não olhe para trás, porque quem fez a promessa é fiel. Amém? Talvez você não tenha colhido, não tenha tido fartas retribuições, porque você plantou errado. E aqui, é como se diz lá fora, aqui é batata. Plantou, colheu. Se você plantar batata, vai colher batata. Plantou cenoura, vai colher cenoura. Plantou certo, vai colher certo. Plantou errado, vai colher errado. Aqui não adianta. Né? Não tem, a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então Deus perdoa todas as nossas iniquidades, mas aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então é hora de começar a plantar somente coisa certa. Amém? Mantendo firme a nossa confissão. Não olhe para trás. O apóstolo Paulo revelou que o primeiro passo é crer no poder de Deus. E nós lemos aqui que Deus pode nos fazer abundar em toda graça. Amém? Então Deus pode. Amém? Não vai impedir o mover, o agir de Deus. A palavra de Deus também diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O Espírito Santo de Deus é um com o nosso Espírito e Ele já opera em nós. Nós precisamos deixar Deus se manifestar. A única coisa que pode impedir Deus de se manifestar somos nós mesmos. Amém? Nós temos que deixar Deus se manifestar nas nossas vidas. Leve cativo todos os seus pensamentos em obediência a Cristo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Amém? Mais isso é carne, mais isso é sua mente, mais isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: leve cativo, prossiga para o alvo, transforme-se pela renovação do seu entendimento, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deus tem isso para cada um dos seus filhos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem e quer o melhor para cada um de nós. Amém? Deus pode, Ele é poderoso, e esta unção está na sua vida, está na minha vida, e o poder de Deus já opera em nós. Amém? Esse poder não tem limites. Tem uma pesquisa, né, que é uma pesquisa triste, que diz que apenas 3% das pessoas cristãs em todo o mundo acreditam que Deus pode. Né? Tem gente que fala assim: Deus pode, mas não sei, Deus não quer, não dá, né? Eu acho que Deus não está olhando para isso. Deus pode, creia que Deus pode fazer você abundar em toda a graça, ou seja, Ele é capaz de manifestar o muito que Ele tem preparado para a sua vida. Deus vai capacitar você, especialmente nesse ano. Amém? Porque esse ano Deus fará maravilhas, Deus dará grandes vitórias. As vitórias vêm do Senhor, amém? Para que você tenha habilidades que você jamais imaginou. Amém? Isaac, não é? Estava lá, diante de uma situação, diante de uma crise. O que eu vou fazer? Não tinha habilidade que Isaac pudesse ter, que pudesse livrá-lo da crise. Ele obedeceu e semeou, não é? Jacó foi para uma terra distante, não é? Fugido, não é? Chegou lá, foi enganado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, foi passado para trás. Não murmurou, não reclamou, e um milagre, né? Deus falou assim: olha, corta esse pedacinho de árvore aqui, coloca na frente de cada animal quando ele for parir, e vai nascer animal tudo listrado e malhadinho, e só nascia. E a Bíblia diz que Jacó arrecadou rebanhos gigantescos, tanto é que Labão depois falou assim: é melhor você ir embora, porque a terra já não comporta nós dois aqui. Amém? Então Deus tem para você habilidades que você nunca imaginou. Com certeza José, não é? O sonhador, o pequeno lá, nunca passou pela... Ele não foi fazer faculdade, não fez pós-graduação, não fez MBA, não fez Harvard, não é? E ele foi o governador do Egito, da maior nação daquela época, e foi absurdamente bem sucedido. É isso que Deus tem para as nossas vidas, amém? Você tem o selo da vitória, não é? E Deus tem uma finalidade. Deus pode nos fazer abundar sempre em tudo, para que nós tenhamos sempre em tudo ampla suficiência, para que nós possamos superabundar em toda boa obra. Que você possa superabundar em toda boa obra que Deus colocar às suas mãos, amém? Salmo 35, 27. A palavra de Deus diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão.
e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Essa é a atitude que nós precisamos ter diante de Deus. Nós não podemos ter atitude passiva, não podemos ficar inertes, não podemos ficar assim, às vezes desanimados, porque a palavra de Deus diz assim: olha, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Deus é reto, Deus é justo, Deus é fiel. Você tem a vida eterna, você tem a salvação da sua vida, você foi escolhido por Deus. Tem muita gente aqui próximo da gente, aqui no shopping e tal, que não conhece a Deus e que não vai conhecer a Deus. E você é privilegiado. Que você louve, que você glorifique, que você exalte ao Senhor. Não quando receber alguma coisa, não quando, vendi uma venda, ganhei 100 mil, ganhei 200 mil, comprei uma casa de $500 mil. Não, aí até o ímpio, quando compra alguma coisa, fala: puxa, graças a Deus. Não seja desses. Louve a Deus, glorifique a Deus, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Nós não temos prazer quando Deus enche o nosso bolso, quando Deus nos dá viagem ao exterior, quando nós fazemos cruzeiro. Não, nós temos prazer na retidão de Deus. Diga: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade. Deus tem prazer na nossa prosperidade, e Deus faz tudo para que a gente seja próspero, amém? Glorifica o Senhor, amém? Ter é bom para Deus. Pense como Deus pensa. Ter é bom. Deus tem prazer quando você e quando eu temos. Nós damos prazer para Deus quando nós temos, amém? Deus quer que você também sinta prazer em ter tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, amém? 1 Timóteo 6,17, a palavra de Deus diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam ricos, porque riqueza não vem de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz, certo? Então, não é exorta aos ricos porque não sejam ricos. A riqueza é alguma coisa que vai glorificar a Deus, amém? Nas nossas vidas, sendo nós sábios, sendo nós humildes, sendo nós obedientes à palavra do Senhor, amém? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, amém? Então, que nós não nos esqueçamos de Deus, amém? Tem muita gente aqui que vai receber nesse ano coisas maravilhosas de Deus, que vai prosperar absurdamente, que vai comprar casa na praia, que vai poder viajar. Não se esqueça do Senhor. Não coloque a sua esperança: não, agora eu tenho, agora eu estou aqui, eu tenho investimentos, agora eu tenho imóveis. Não coloque a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona para o nosso aprazimento, amém? Deuteronômio 28:12, a palavra do Senhor diz assim para você nessa noite: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra. Tem crise, tem fome, tem seca, o Senhor vai abrir o céu para dar chuva à tua terra, para dar a provisão, para dar aquilo que a terra precisa para produzir frutos. Deus vai dar a sua vida neste ano, amém? Para que a terra produza fruto no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Tudo aquilo que você fizer com obediência, com fidelidade, com temor e tremor, o Senhor vai abençoar. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Vai acabar esse negócio em nome de Jesus. Cheque especial, cartão de crédito, vende o almoço para comprar janta, vende a janta para comprar o almoço, quer dizer, né? Não faça assim. Nós vamos ver a abundância do nosso Deus, amém? Paulo diz que Deus pode nos fazer abundar sempre, pode nos fazer abundar em toda graça, para que tenhamos sempre em tudo a ampla suficiência. E aí você pode falar assim: mas pastor, vai ter crise esse ano, a situação diz que não vai ficar boa, A palavra de Deus diz que sempre em tudo a ampla suficiência, amém? Vamos olhar para Jesus, amém? Aleluia. Deus diz que é para ter sempre em tudo, ou seja, não haverá áreas na sua vida desprotegidas, descobertas, com falta, com escassez. Não haverá nada que não seja suprido por Deus, amém? Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, diz a sua palavra, amém? E nós ficamos com a palavra do nosso Deus, amém? Você terá sempre em tudo, responda, ampla suficiência.
ampla suficiência. Amém. É isso que promete o nosso Deus, amém? Porque Deus pode e quer fazer isso. Deus quer que a sua fé e a sua confiança nessa noite, nesse primeiro culto de 2013, seja o start do que Deus tem preparado para todo esse ano nas nossas vidas. Amém? A palavra de Deus diz ainda em 2 Coríntios 3:5: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quando você crê nisto, a pobreza, a falta, a escassez não podem penetrar na sua vida. Se Jesus for a sua suficiência, ela será tão ampla que você terá tudo a ponto de dizer: Senhor, eu não preciso de mais nada. Você não vai pedir mais nada a Deus. Vai ser como quando o templo estava sendo construído e Davi disse: pare, ninguém traga mais nada, porque nós não precisamos de mais nada para construir a casa de Deus. Você vai ter sempre em tudo a ampla suficiência de Deus. Amém? Davi, Salomão, Abraão, Isaac, não é? Quando Deus os abençoou, eles não precisavam ficar mais orando: Senhor, me dá, Senhor, me ajuda, Senhor, que o gado multiplique, Senhor. Não, eles ficavam louvando a Deus, ficavam adorando, ficavam: Senhor, cumpre a tua promessa em mim, Senhor, usa a minha vida, Senhor, guarda o teu povo. Eles ficavam ali intercedendo pelo povo que Deus havia dado a Abraão, a Isaac e a Jacó, para construir a grande nação dos crentes no Senhor hoje em dia. Amém? Então, vai haver um tempo em que Deus vai abundar na sua vida. Não esqueça de Deus. Não deixe de orar, não deixe de vir à casa de Deus. É fácil nós cairmos em ciladas, não é? Não, está tudo bem, Deus está abençoando. Não. Você continue a ser fiel ao Senhor. Amém? Filipenses 4:18 diz assim: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Diga assim: pela fé. Recebi tudo, tenho abundância e estou suprido. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. Amém? Eu recebo, porque isso é o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Recebemos tudo que Deus tem preparado, temos abundância e estamos supridos para toda a nossa vida. Amém? Você vai dar esse testemunho ainda neste ano, para a sua família, para os seus colegas, no trabalho, aqui para todos nós, e Deus será glorificado. O suprimento, a abundância, o não ter falta de coisa alguma, amém? Para que superabundeis em toda boa obra. Esse é o propósito de Deus, essa é a finalidade. Quando alguém recebe a abundância de Deus, é para fazer mais para Deus. Não pense que você vai ganhar muito e é para você ficar rico. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. A boa obra que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. E nós estamos andando nessa obra na graça de Deus, amém? Então, lembre-se que Deus vai fazê-lo abundar, prosperar, para que você seja abundante também na obra de Deus. Filipenses 4:15, a palavra de Deus diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, não é? Todas as igrejas que Paulo abriu, para todas as cidades onde Paulo abriu igreja, as pessoas prosperaram, as pessoas abundaram, as pessoas cresciam na graça, no conhecimento, aquela coisa toda, e só uma igreja se lembrou de repartir com o apóstolo Paulo a abundância que Deus havia feito chegar às suas vidas, a igreja dos Filipenses. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Que você seja parte desses, amém? Que se associe no dar, no receber, no plantar, no fazer a sua sementeira, para que a obra de Deus prossiga e para que aquilo que Deus fez na sua vida possa chegar à finalidade máxima de Deus, que é ter sempre em tudo ampla suficiência, para que nós possamos superabundar em toda a boa obra, amém? É preciso muita vigilância, para não nos desviarmos da finalidade que Deus tem, quando Deus nos abençoa. Deus quer nos tornar prósperos, não é? E quando Deus manifestar a sua prosperidade, nós não podemos nos esquecer da sua obra. Lucas 12, nós vamos ler um texto grande, mas é bastante conhecido. A partir do versículo 15 diz assim:
Então, Jesus estava conversando com os discípulos. Então, ele lhes recomendou: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Não é? É uma coisa que é nata do ser humano. Tem, que é só para si, quer guardar, quer reter. Então, nós não podemos ser avarentos. Amém? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. São muitos, não é? Amém, irmãos. Acabou a bateria do meu computador aqui. Deixa eu procurar a folha aqui, obrigado. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não é? A palavra de Deus nos dá um alerta nessa noite, que louco é o que entesoura para si mesmo e não para com Deus. Deus nos torna ricos para que nós sejamos ricos para com Deus. Amém? Jesus reprova, detesta, abomina a avareza, e se o nosso coração está em Deus e não no que Ele nos dá, então o nosso Deus não é o dinheiro, mas realmente é Jesus Cristo, amém? Porque a palavra de Deus diz assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E o nosso tesouro é Jesus Cristo, amém? Então o nosso coração tem que estar em Jesus, na sua palavra. Como eu disse agora há pouco aqui, né? Cantem, regozijem aqueles que têm prazer na retidão. Nós não temos prazer em Deus somente quando Deus nos dá uma bênção, quando Deus nos dá um emprego, um bom salário. Meu Deus, a palavra de Deus diz que se nós esperamos em Jesus somente para esta vida, nós somos as mais infelizes de todas as criaturas, amém? Porque nós somos seres espirituais, a ninguém mais nós conhecemos segundo a carne, diz a palavra de Deus, amém? Então o nosso tesouro, o nosso coração tem que estar em Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. E essas são as normas de Deus para as nossas vidas, amém? A nossa fidelidade, a nossa constância, o nosso temor e nosso tremor diante de Deus, a nossa obediência, para que diante de toda e qualquer crise que possa se nos apresentar, nós possamos sair sem dano algum, saímos com a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores para as nossas vidas, amém? Nós vamos ver agora no telão 10 frases, não é? Para que você se lembre daquilo que você tem aprendido nessa noite e que Deus espera de nós, amém? Primeiro, é hora de você aumentar a confiança em Deus. Quanto maior for a sua confiança, maior vai ser a sua vitória, amém? Então, não tema de forma alguma, mantenha a sua confiança totalmente em Deus, a despeito de qualquer coisa que possam lhe dizer, que possa aparecer na sua vida. 2, crises e especulações negativas sempre existiram. Então, pessoas falando mal, problemas, sempre existiram. E nós vimos aqui na vida de Isaac, de Jacó, de José, que eram coisas gravíssimas, e Deus operou maravilha em suas vidas. 3, se Abraão, Isaac, Jacó e José não sofreram dano, você também não sofrerá, amém? Deus diz que chama nenhuma arderá em você, passará pelas águas e elas não te submergirão, amém? Esse é o nosso Deus. 4, a nossa aliança com Deus é mais forte do que qualquer crise, porque não é uma aliança nossa com Deus, é uma aliança de Deus para conosco, amém? 5, a nossa fonte não seca e não se esgota, amém? Jesus é a fonte da água da vida, aleluia. Ponto 6, ventos contrários não derrubam quem tem Deus a seu favor, porque a nossa casa está firmada sobre a rocha e não sobre a areia, amém? 7, eu acabei de dizer agora há pouco, vida bem sucedida não é utopia, não é sonho, não é alguma coisa no mundo dos contos de fadas, mas é uma herança deixada por Deus, pela qual Deus jurou a Abraão, amém?
é um direito nosso conquistado na cruz do Calvário, porque está consumado, e é uma promessa de Deus. E Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo. Ponto 8. Você e eu teremos habilidades que jamais imaginamos ter. Nós teremos habilidades dadas por Deus que nós não imaginamos. Abra-se para o novo de Deus, abra-se para novas oportunidades, abra-se para novos ramos de atuação, porque Deus é a nossa capacidade, é a nossa suficiência. Você terá tudo e não precisará de mais nada. Nós vamos chegar ao ponto de falar: Senhor, não precisamos de mais nada, temos sempre em tudo a ampla suficiência. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E o 10º ponto: o seu coração tem que estar em Deus e não no que Ele lhe dá. Amém? Não, eu quero. Não. Nós somos o que somos pela graça de Deus, né? A graça de Deus nos basta. A graça de Deus é melhor do que a vida. Se isso não for uma verdade para você, você ainda vai penar muito até aprender que a graça é melhor do que a vida. Amém? E como essa vida bem-sucedida vai se manifestar nesse ano? Coisas escondidas, encobertas, impedidas, coisas amarradas vão aparecer e serão liberadas sobre a vida da igreja, porque a igreja cresce na graça e no conhecimento. Amém? Isaías 45, e nós terminamos. A palavra de Deus diz assim: veja o que Deus está dizendo para a sua vida nessa noite. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Você é ungido por Deus. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus vai abrir portas que ninguém mais poderá fechar na sua vida. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Tudo que estiver trancado, Deus está indo adiante de você. Eu já ouvi essa palavra antes. Essa palavra é viva e eficaz. Quem fez a promessa é fiel. A palavra do Senhor não volta vazia, amém? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Cada um de nós aqui foi chamado por Deus pelo nome. Deus conhece a cada um de nós. Nós não somos o filho de fulano de tal, o irmão de fulano de tal, o marido. Não. Deus chamou a cada um de nós pelo nome para manifestar a sua glória. E eu quero que você saiba duas coisas, e nós estamos encerrando. Que os ímpios ajuntam para depositar aos pés dos justos. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 26, porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Agrade a Deus e você terá sabedoria, conhecimento e prazer dado por Deus. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Agrade a Deus, e pessoas estão trabalhando para depositar aos seus pés bênçãos, coisas que você não espera. Em Provérbios 13:22, a palavra do Senhor diz assim: o homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Nós somos justificados mediante a fé, agora nós temos paz com Deus, e a riqueza que o mundo está juntando é para nós. Ou você acha que toda a capacidade que Deus deu ao homem, tudo que há de bom no mundo, Deus criou para o ímpio desfrutar? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, diz o Senhor. Que assim seja nesse ano, que o Senhor lhe surpreenda com delícias, com felicidades, para a honra e glória do nosso Deus. Assim seja, assim diz o nosso Deus, amém? Aleluia, glórias a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, amém? Esse ano, Deus tem o melhor. Eu estou esperando. O ano passado, Deus me abençoou, manifestou muitas bênçãos. Mas não foi aquilo que eu precisava, aquilo que eu esperava. Mas eu continuo crendo, eu continuo mantendo firme a minha confissão, que Deus tem surpresas para as nossas vidas, amém? Levante as suas mãos em direção ao altar.
Senhor Jesus, Deus bendito, Deus maravilhoso, nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos na Tua palavra. Nós não estamos aqui fazendo um show, nós estamos aqui querendo animar ninguém, Pai. Nós cremos na Tua palavra. Nós temos visto, Senhor Deus, a Tua palavra na nossa vida, Pai. Nós temos visto os livramentos, as curas, a provisão, Senhor, o socorro bem presente na angústia, Senhor. E o Senhor nos falou nesta noite, no primeiro culto do ano de 2013, Pai. Obrigado por essa honra que o Senhor concedesse a todos nós, Pai, de estarmos aqui na Tua casa para ouvirmos isso que vem do Teu coração, Pai, de que o Senhor tem abundância para as nossas vidas, Pai. Nós recebemos, Jesus, para a vida de cada um dos Teus filhos, Pai, a obediência, o temor, o tremor, o viver de modo digno de Ti, de forma que possamos agradá-lo, Pai, para que tudo aquilo que os ímpios têm amontoado seja depositado aos nossos pés, Pai. Nós recebemos, nós cremos, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, Pai. Nós sabemos que desta forma, Senhor Deus, nós vamos Te glorificar ainda mais, Pai. Nós vamos Te exaltar. As pessoas verão, Pai, como viam, Pai, o Teu povo na antiguidade, prosperando e diziam: a Deus em Israel, a Deus aqui, Pai, na Cristo Vive de São Paulo, Pai. Há um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que tem recomeços para as nossas vidas, Pai. E neste ano, Pai, nós queremos ter uma nova postura, um novo posicionamento, Pai, mantendo firme a nossa confissão, Jesus, a nossa confiança em Ti, Senhor, de que nada vai nos abalar, Pai. Nós oramos, Te agradecemos no Teu santo nome, Pai, e que a Tua graça bendita, Pai, bendita, bendita, Pai, seja com todos aqueles que Te amam sinceramente, Pai, conforme o Senhor nos ensina na Tua palavra, Senhor. Amém. Vá em paz, tenha uma semana de vitória. É um ano novo que se inicia e nós podemos dizer feliz ano novo, porque o nosso ano será feliz, será com delícias, será com felicidades, porque o nosso Deus nos conduzirá sempre em triunfo. Amém? Vire para quem está do seu lado e diga assim: um ano com abundâncias do Senhor. Amém? Se você ainda pode ficar conosco, são 22 horas e 2 minutos, nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, amém. Antes de nós louvarmos, quero mandar uma palavra para nossa irmã Fátima de Belo Horizonte, que o seu neto Nicolas está com problemas respiratórios, e nós vamos orar, amém. Nós estamos aqui felizes, mas nós vamos declarar: Pai, nós cremos, Senhor Deus, em Ti. Obrigado, Pai. O Senhor não é nosso empregado, nós somos Teus filhos, servos, e o Senhor nos chama de amigos, Pai. E nós cremos, Senhor Deus, como aquele centurião disse: manda apenas uma palavra Tua, nós mandamos a Tua palavra agora, Pai, para essa criança, Pai, para que esse problema respiratório cesse, para que ela respire livremente, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos louvar a Deus? Amém. Vamos. Quando a figueira brotar e no campo o trigo crescer, aleluia, Jesus. Vamos declarar. Quando a figueira brotar e no campo o trigo crescer, exalta a fonte, o rei dos montes chegou. Diga. A instituição Chegou. Quando a chuva descer e o deserto florescer, quando ouvir então a voz que cantam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu.
fartas colheitas, de retribuição, de delícias, de felicidade na vida daqueles que creem. Se você crer, você vai ver. Aleluia. Amém. Eu creio. Amém. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, sabe essa fonte, correrem dos montes, chegou a restituição. A chuva. Quando a chuva descer e o deserto florescer, quando ouvirem então a voz que cantam, chegou a restituição. Declare com fé. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá. O que o Senhor restituiu, os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Aleluia. Deus quer que você tenha abundância, amém? Aleluia. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá. O que o Senhor restituiu, os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais Eu recebo. do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Deus fará infinitamente mais. Recebemos. Infinitamente mais. Receba no seu espírito, receba no seu coração. Deus quer o seu povo em abundância, em delícias, com felicidades. Amém? Vá em paz. Até domingo, onde estaremos aqui para celebrar a ceia do Senhor, para nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Internauta da graça de Deus, glória a Deus pela sua vida. Fique conosco, continue conosco, crescendo nessa graça, nesse conhecimento. E Deus também quer que você tenha superabundância em todas as áreas de sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. Boa noite a todos.